Já se tornou normal vídeos de OVNIs chamar a atenção pela velocidade, outros pelas manobras impossíveis, mas este foi totalmente diferente. Quando assisti pela primeira vez, não foi o movimento que me chamou a atenção, foi o formato. Voltei o vídeo, assisti novamente, dei zoom e quanto mais eu olhava, mais uma pergunta surgia na minha cabeça. Por que esse objeto parece tanto um peixe? Pode parecer uma comparação estranha, e talvez realmente seja apenas coincidência. Mas depois de ligar esse vídeo a uma das descobertas mais fascinantes da astronomia moderna, percebi que essa ideia talvez não seja tão absurda quanto parece. Existe um lugar no sistema solar que esconde um oceano gigantesco sob quilômetros de gelo. Um mundo onde muitos cientistas acreditam que pode existir condições favoráveis ao surgimento da vida. Agora imagine comigo, se uma civilização inteligente tivesse evoluído durante milhões de anos dentro desse oceano, como seria sua tecnologia? Será que seus veículos teriam asas como os nossos aviões? Ou seriam inspirados nas formas mais eficientes que a natureza encontrou para se mover dentro da água? Hoje nós vamos analisar esse vídeo quadro por quadro e conectar uma hipótese que, embora não tenha qualquer comprovação, é uma das mais intrigantes que já passaram pela minha cabeça. No final, quero saber se você chegou à mesma conclusão que eu. Antes de qualquer teoria, vamos observar apenas os fatos. Este vídeo foi registrado por sensores militares e acabou chamando a atenção de milhares de pessoas ao redor do mundo justamente por mostrar um objeto cuja origem pertence desconhecida. Independentemente do que ele realmente seja, existe um detalhe que salta aos olhos quando ampliamos a imagem: seu formato. Enquanto muitos registros mostram objetos circulares, esféricos ou triangulares, este parece possuir uma estrutura alongada, com uma parte frontal maior e uma traseira mais estreita. Foi exatamente aí que comecei a enxergar algo curioso. Quanto mais eu analisava quadro por quadro, mais o objeto lembrava um peixe. É claro que isso, por si só, não comprova absolutamente nada. Existe até um nome para esse fenômeno: pareidolia. Nosso cérebro procura padrões conhecidos o tempo inteiro. É por isso que algumas pessoas enxergam rostos nas nuvens, animais nas montanhas ou figuras em manchas de tinta. Quando a imagem possui baixa resolução ou poucos detalhes, nossa mente tenta completar a informação que está faltando. Então, a semelhança entre o objeto e um peixe pode ser apenas uma interpretação visual. Mas foi justamente essa impressão que me levou a fazer uma pergunta muito maior. E se uma civilização inteligente tivesse evoluído completamente dentro da água? Pense por alguns segundos. Toda a tecnologia humana foi desenvolvida porque nossa espécie vive em terra firme. Construímos carros para andar em estradas, aviões para voar na atmosfera, navios para cruzar os oceanos. Nossa engenharia foi moldada pelo ambiente em que evoluímos. Agora imagine uma espécie que nunca conheceu continentes, que passou milhões ou até bilhões de anos vivendo em um oceano profundo. Será que sua tecnologia seguiria os mesmos princípios da nossa? Ou seus veículos seriam inspirados nas formas mais eficientes para atravessar a água, assim como os nossos aviões foram inspirados nas aves? Foi exatamente quando pensei nisso que me lembrei de um dos lugares mais fascinantes do nosso sistema solar. Um mundo que, à primeira vista, parece completamente congelado, mas que pode esconder um oceano gigantesco sobre sua superfície. E esse lugar pode mudar completamente a forma como imaginamos a vida extraterrestre. Foi ali, exatamente quando pensei nessa possibilidade, que uma lua do sistema solar veio imediatamente em minha cabeça. Europa, uma das 4 maiores luas de Júpiter. À primeira vista, ela parece um mundo completamente morto. Sua superfície é formada quase inteiramente por gelo, marcada por enormes rachaduras que se cruzam em todas as direções. Durante muito tempo, acreditou-se que a Europa era apenas mais um corpo gelado vagando pelo espaço. Mas a ciência começou a mudar essa visão. Ao estudar a influência gravitacional de Júpiter sobre a Europa, os pesquisadores perceberam algo surpreendente. A enorme força gravitacional do planeta gigante comprime e estica constantemente o interior da Lua. Esse processo, conhecido como aquecimento por maré, gera calor suficiente para impedir que toda a água congele. Isso significa que, abaixo da espessa camada de gelo, pode existir um oceano global de água líquida. E não estamos falando de um pequeno lago subterrâneo. Alguns estudos indicam
que esse oceano pode ter dezenas de quilômetros de profundidade, contendo mais água que todos os oceanos da Terra juntos. Pare por um momento e imagine isso. Um oceano gigantesco, escuro, escondido sob quilômetros de gelo, existindo há bilhões de anos. Quanto mais pensamos nessa possibilidade, mais uma pergunta surge naturalmente. Se existe tanta água, será que também existe vida? Na Terra, aprendemos algo fascinante nas últimas décadas. A vida é muito mais resistente do que imaginávamos. Durante muito tempo, acreditava-se que organismos só poderiam sobreviver onde existisse luz solar. Mas então, vieram as grandes descobertas das profundezas oceânicas. Os cientistas encontraram ecossistemas inteiros vivendo próximos das fontes hidrotermais, a milhares de metros abaixo da superfície. Lá embaixo não existe luz, a pressão é esmagadora. As temperaturas variam entre extremos. Mesmo assim, a vida encontrou um caminho. Micro-organismos, crustáceos, moluscos e diversas outras espécies vivem em condições que, décadas atrás, seriam consideradas impossíveis. Essas descobertas mudaram completamente a forma como procuramos vida fora da Terra. Hoje, quando os cientistas procuram mundos potencialmente habitáveis, a presença de água líquida tornou-se um dos principais fatores. E é justamente por isso que a Europa desperta tanto interesse. Mas agora vamos a um passo além. Lembre-se de que tudo o que vamos discutir a partir daqui faz parte de uma hipótese. Não existe qualquer evidência de que uma civilização inteligente exista em Europa. Ainda assim, imaginar esse cenário nos ajuda a enxergar essa possibilidade sob uma nova perspectiva. Imagina um oceano em que existe há bilhões de anos, um ambiente estável durante um período muito maior do que toda a história da humanidade. Se a vida realmente surgiu ali, ela teve um tempo inimaginável para evoluir. Na Terra, os primeiros organismos apareceram há bilhões de anos. Foram necessários milhões e milhões de anos para que surgissem peixes, depois anfíbios, répteis, mamíferos e muito mais tarde, os seres humanos. Agora imagine um planeta oceânico, onde todo esse processo aconteceu sem que nenhuma espécie precisasse deixar água. Será que uma inteligência poderia surgir nesse ambiente? Se isso acontece, como seria a sua ciência? Como seriam as suas ferramentas? E principalmente, como seriam os veículos criados por essa civilização? Talvez eles não lembrassem nossos aviões, nem nossos foguetes. Talvez fossem inspirados exatamente na forma mais eficiente que a natureza desenvolveu para atravessar um oceano. E é justamente aí que aquela imagem do início desse vídeo volta à nossa mente. Por quê? Quando olhamos novamente para aquele objeto, a pergunta continua sendo a mesma. Será que esse formato é apenas uma coincidência? Ou estamos enxergando uma solução de engenharia completamente diferente da nossa?